Olá, boa noite a todos. Eu sou o Paulo Moreira, idealizador do projeto Gente Como Você, consultor de turismo da Core Turismo e Eventos. E hoje estamos na nossa 27ª live pelo Gente Como Você, todos os dias trazendo muitas informações de pessoas de diversos setores, com experiências de diversos segmentos. E hoje nós vamos receber Fred Luz. Fred Luz é pré-candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro pelo Partido Novo. Fred, engenheiro por formação e com mais de 30 anos de experiência em gestão. Passou por empresas como Petrobras, Lojas Americanas, Richard, Salinas e fez um dos maiores projetos de recuperação de um clube de futebol do país, o Flamengo. Fred Luz era um dos gestores, junto com o presidente Bandeira de Melo, que conseguiu organizar o clube de regatas do Flamengo e levar o clube ao patamar que ele se encontra hoje como um dos clubes com a melhor situação financeira do país. Então vamos receber aqui Fred Luz para esse bate-papo. O Fred já chegou. Vamos mandar aqui um invite para ele. E o tema que nós vamos abordar com o Fred será sobre os desafios do turismo na cidade do Rio de Janeiro. É muito importante para nós, moradores da cidade, estarmos cobrando, estarmos, primeiramente, verificando as propostas dos pré-candidatos para a cidade, para na hora da eleição sabermos exatamente em quem votar. Então hoje, gente como você, tem o prazer aí de receber Fred Luz, pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura do Rio de Janeiro. Boa noite, Fred. Boa noite, Paulo. Muito obrigado por ter me convidado para estar aqui. É um prazer enorme, uma honra estar aqui batendo esse papo com você e com toda a turma que está aqui agora nos acompanhando e nos ouvindo. E nos Legal, assistindo. Fred. Eu também agradeço aí o seu tempo e quero mostrar a importância desse bate-papo, né? As pessoas precisam aprender a votar melhor. E uma das consequências disso é a falta de informação dos candidatos. Eu sou bacharel de turismo e hoje eu tenho a oportunidade de discutir um assunto que me cabe, né? Com você, candidato. Fred, primeiramente eu queria saber por que ser candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ô, Paulo, eu sou um carioca nascido na zona norte do Rio de Janeiro, né? Como você descreveu aí. Eu tenho uma vida muito bem sucedida, né? Como empresário. Tive essa experiência do Flamengo, que até foi uma das coisas que me acendeu um pouco a visão, porque no Flamengo foi feita uma mudança importante de se aplicar as práticas, o conhecimento que se faz numa empresa privada, onde você busca principalmente resultados, meritocracia, transparência, num clube de futebol que é uma entidade sem fins lucrativos e que não tinha essas práticas. Se adotava muita politicagem, a indicação de nomes de amigos, de pessoas até que eventualmente estavam dando a sua contribuição baseado no seu tempo disponível, mas que era sempre insuficiente para administrar uma organização que é complexa, que é difícil, onde se movimenta muito dinheiro, né? Então, o Flamengo era um potencial enorme, degradado. E eu comparo isso muito com a cidade do Rio de Janeiro. Eu não vejo no Brasil uma cidade com potencial maior do que a cidade do Rio de Janeiro. No entanto, o cartão postal do Brasil está sendo dilapidado por esses mesmos políticos de sempre. Mas eu ainda ficava ali torcendo, reclamando e torcendo para dar certo. E eu cheguei à conclusão, né, baseado até nas minhas experiências, que não adianta. Eu vi isso lá no Flamengo. O Flamengo só mudou quando teve uma mudança radical da forma de fazer. Os políticos de sempre, eles só pensam em eleição. Eles têm projetos de poder. E eles mentem e aceitam a corrupção. E o que acontece? É instalada uma bagunça na cidade e eles, na verdade, se beneficiam dessa bagunça. Então, eu parei de acreditar nessa possibilidade e resolvi dar a minha contribuição. E fui procurar
como fazer isso, né? Nesse processo eu conheci o Partido Novo, no qual eu me integrei, e se não existisse um partido como o Partido Novo, eu não estaria agora conversando com você, porque no Partido Novo eu encontrei pessoas iguais a mim, bem-sucedidas na sua vida pessoal, que visam participar do processo político, não para ficar no processo político, não porque se beneficiaram do processo político, né? da forma de fazer política que se tem hoje. Que política não é uma coisa ruim. Ruim é a politicagem, ruim é se apropriar. E o Rio de Janeiro, na última década, teve mais de 300 bilhões tomados pela corrupção. Quanta coisa se poderia ter feito com isso? Mas não vai ser com esses políticos de sempre que só pensam em eleição e não tem tempo para gestão. No Flamengo foram colocados os diretores com base nas suas competências, e não pelo fato de serem torcedores do Flamengo ou não. Mas a lógica atual é do cabide de emprego, é de colocar os apadrinhados, os correligionários, o cabo eleitoral, o próximo. E qual é o resultado prático? Incompetência e corrupção. Intolerância, né? Se aceita a corrupção como uma coisa normal. Então, eu resolvi participar primeiro, porque eu tenho experiência, entrei no processo seletivo do Partido Novo, que exige, que é o único partido também que faz processo seletivo, que exige que um potencial candidato tenha ficha limpa, e eles fazem uma devassa, fizeram uma devassa na minha vida pessoal, para identificar, e que tenha experiência comprovada, bem-sucedida na gestão de organizações complexas, que a cidade do Rio de Janeiro precisa. E, por último, para encerrar o porquê, é porque eu acredito muito na cidade do Rio de Janeiro. Eu comparo muito a cidade do Rio de Janeiro ao que o Flamengo era em 2012. Mas nós não perdemos os nossos potenciais, as nossas possibilidades de ser a melhor cidade do Brasil. Nós não perdemos esse potencial. Mas precisamos, para acabar com essa bagunça de choque de gestão e tolerância zero com a corrupção. Pessoal que está nos assistindo, saber da importância dessa live, né? Saber as propostas que o pré-candidato Fred Luz tem para a nossa cidade, principalmente o tema hoje voltado ao turismo. Então, você que está nos assistindo, que gosta da cidade do Rio de Janeiro, que reside aqui, que mora, que sabe da importância da cidade para o país, o aviãozinho que tem aí do lado, aqui, ó, aqui embaixo, vamos clicar nesse aviãozinho e vamos chamar todo mundo para participar dessa live, para conhecer as propostas do Fred Luz. Clicou no aviãozinho, convida todo mundo para entrar nessa live, e eu quero ver esse público crescer. Fred, nosso tema hoje são os desafios do turismo da cidade do Rio de Janeiro, que é a porta de entrada internacional do turismo, né? De eventos, de outros segmentos, São Paulo é a porta de entrada, mas relacionado ao turismo é o Rio de Janeiro. Como você vê o atual cenário do turismo na cidade do Rio de Janeiro? Vejo muito mal. Está se degradando ano após ano. Nós temos uma prefeitura desatenta dos maiores eventos da cidade, que é o Carnaval. Né? Chegou a degradar a imagem do Carnaval publicamente, que é um crime contra a cidade do Rio de Janeiro. Além do que, não tem foco em gestão, não tem foco em atrair os principais investidores na área de turismo. Cria problema pra caramba, cria problema com eventos, cria problema para se realizar convenções do Rio de Janeiro, fazendo um monte de exigências que hoje cidades como São Paulo, como Curitiba não fazem. E grandes operadores na realização de eventos fogem da cidade do Rio de Janeiro. Não tem credibilidade e competência para atrair os investimentos dos empreendedores, dos grandes empreendedores na área de turismo. E, com isso, degrada muito a nossa possibilidade. Tem números, os números do turismo da cidade do Rio de Janeiro são ridículos, quando comparados, por exemplo, à cidade do México, que em 2017 teve 19 bilhões de dólares de movimento. O dinheiro de hoje significa 100 bilhões de reais. Olha a oportunidade que nós estamos perdendo.
Olha a oportunidade que a cidade do Rio de Janeiro está perdendo. E mesmo quando você compara, Paulo, com cidades do Brasil, o Rio de Janeiro não perde, mas perde oportunidade. Eu vou falar do turismo ecológico, por exemplo. Pega Bonito, né? E pega Foz do Iguaçu. São duas áreas onde a atividade, no caso de Foz do Iguaçu, foi concedida, até para uma empresa que agora está entrando aqui no zoológico, eu acho uma boa iniciativa. Mas tudo funciona muito bem, tem programação, tem estrutura. Bonito, aquelas fazendas, a maioria delas, também estão na iniciativa privada. As pessoas pegam um avião, andam 2 horas e pouco de avião, depois pegam um carro, andam mais quase 3 horas para ir lá para Bonito. E se você for comparar, lá é legal, funciona direito, bem organizado, mas só a Floresta da Tijuca aqui no Rio de Janeiro, na minha opinião, tem muito mais atrações do que Bonito. Só que não tem nada organizado. E por que não se entrega a Floresta da Tijuca para iniciativa privada? Para explorar, faz uma concessão, como se fez no Parque Iguaçu, como se fez em Bonito, já é iniciativa privada. Imagina só as oportunidades que nós teríamos de atrativos. Estou falando só da Floresta da Tijuca. Temos todo o nosso litoral, as praias, quanta oportunidade. E nós estamos perdendo turismo para São Paulo, estamos perdendo para outras cidades do Brasil por absoluta incompetência e incapacidade. E quanto a prefeitura teria que gastar para fazer isso? Provavelmente nada. Só teria o trabalho de ir buscar os operadores, de quem entende do negócio, entender com eles quais são os principais entraves, facilitar e ganhar dinheiro. Traria mais dinheiro, traria mais trabalho, traria mais negócio e ativar todos os nossos bares e restaurantes aí, que agora na pandemia estão sofrendo pra caramba, mas já estavam sofrendo antes com a decadência da cidade. Ativaria a rede de hotéis que o Rio de Janeiro hoje tem imensa, extremamente ociosa. Olha quanta oportunidade. Por que não facilitar? Por que não trabalhar junto com os operadores? Até mesmo com o pessoal que investiu nos hotéis, o pessoal de bares e restaurantes, os organizadores de eventos. Se vamos mapear aqui, onde é que está o problema? Os grandes operadores de turismo internacional. É uma lástima. Por quê? Porque não tem foco em gestão. Tem foco em eleição. O negócio é conseguir um dinheiro para financiar a próxima eleição, colocar nos cargos-chave os cabides de emprego, que são os ex-cabos eleitorais ou os futuros candidatos. É o que eu chamo do ciclo vicioso da política. Nós temos que romper com isso. Nós temos que acordar. Olha bem, Paulo, são os mesmos candidatos que a cada 2 anos estão aí. De 2 em 2 anos, eles estão aí, os mesmos. Por que nós vamos acreditar que esses caras vão resolver o problema que eles criaram? Aqui que se chama isso? De loucura ou de aventura? Mas é o que nós temos feito. Nós temos que romper com esse ciclo. E Fred, você já até respondeu em parte uma outra pergunta que eu ia fazer, né? Não sei se as pessoas sabem, mas o turismo ele trabalha de uma forma descentralizada, né? Ele vai do menor para o maior. Ele segue do município. O município é responsável pela promoção do turismo e ele vai em aliança e vai gerando recursos para o município, para o estado e para o governo federal. Sempre nessa linha. Existe uma empresa que é a Euromonitor International, que ela faz a medição das 100 cidades mais visitadas do mundo. E o Rio de Janeiro, nos últimos 3 anos, vem perdendo. Eu acredito até que esse ano a gente não vai estar nem entre as 100 cidades mais visitadas do mundo, né? O Rio de Janeiro com uma beleza natural incrível, com atrativos naturais e culturais maravilhosos, né? Como fazer para reverter essa situação? Né? Como fazer para a gente recuperar isso dentro do turismo? Né? Você comentou aí a questão do alinhamento com a iniciativa privada. É uma solução, né? E o que mais que você acha que a cidade precisa? Eu vou elencar alguns pontos aqui. O primeiro é esse, é descomplicar, trazer proximidade com a iniciativa privada. É
fazer um calendário e atrair também os eventos, ser facilitador, descomplicar, desburocratizar, tirar a corrupção do meio do caminho, aquela dificuldade da aprovação, deixando tudo para o último minuto, para na hora H vender a facilidade, que é a corrupção, e que é aceita, infelizmente. Nós temos que ter tolerância zero com a corrupção. É choque de gestão e tolerância zero tem que ser radical nesse aspecto. O custo para os cariocas, em termos de perda de emprego, de negócio e de futuro, é brutal. Terceiro, é a questão da sensação de segurança e ordenamento público, que dá para trabalhar muito olhando as áreas fundamentais. E, Paulo, olha só, a criminalidade ela ocorre em menos de 3% do território. São Paulo conseguiu evoluir para caramba nisso, fazendo a coordenação, a integração da inteligência, uma inteligência só. No Rio de Janeiro tem uma área de inteligência da prefeitura, a menos de 1 quilômetro de distância da área de inteligência do Estado. E eles não se falam. É o nosso dinheiro que está sendo jogado no lixo, Paulo. É o nosso dinheiro. Nós pagamos imposto para ter os serviços. A Guarda Municipal tem que ter um papel definido em conjunto com o papel da Polícia Militar, da Polícia Civil, com inteligência, segurança e inteligência. Estamos inventando a roda? Não. São Paulo fez isso, fez essa coordenação e passou a oferecer uma sensação de segurança muito maior. E o ordenamento público? Limpeza das ruas, impedir camelô de estar em qualquer lugar, obstruindo, muitas vezes criando problema para os turistas. Organizar, isso é básico. Não tem custo adicional para fazer isso. E, por último, a questão de transportes. Também uma fiscalização muito grande sobre os transportes públicos, no sentido de dar garantia, segurança, limpeza, organização. Porque as empresas que operam o transporte público, a maioria dos ônibus, elas não são fiscalizadas no Rio de Janeiro. Eles é que são os donos do negócio. Então, a gente vê aí escândalo atrás de escândalo. Então, é sempre uma mistura de capacidade de gestão com tolerância zero com a corrupção. Agora, na medida em que você tire a corrupção do meio do caminho, você rompa com esse ciclo vicioso da política, mais uma vez, eu diria até o empresário das empresas de transporte vão poder investir muito mais no seu próprio negócio, porque não vai ter essa necessidade de investimento na corrupção. Pelos dois lados. Agora, vão ser violentamente fiscalizados. Você tocou numa questão que que eu vejo aqui, eu moro em Copacabana, né? E é um fato, né? E eu converso com alguns hoteleiros, pessoal de restaurante, de bar, né? A questão da desordem urbana nos pontos turísticos, né? Nos principais pontos turísticos, você vê isso no centro da cidade, na Lapa, você vê isso Cristo Redentor, Pão de Açúcar, né? A própria Floresta da Tijuca, que não tem fiscalização nem controle nenhum, é zero, é zero. E as orlas da Zona Sul, né? Calçadões lotados de camelôs, flanelinhas agindo de formas irregulares, a questão dos ambulantes que já falei, né? A cobrança abusiva, né? Dos estacionamentos. Isso aí precisa de uma fiscalização e isso realmente não ocorre. Isso atrapalha tanto na parte de circulação dos turistas, muitas vezes eles acabam sendo lesados, quanto o consumo nos bares, nos restaurantes, na própria hotelaria, que acaba refletindo na economia da cidade. Como combater isso com políticas? Como fazer esse alinhamento para tentar resolver? Porque isso é um problema não só de agora. Isso é um problema que vem se arrastando há muitos anos, né? A gente não é só desse governo que está na atual prefeitura do estado. Já vem há muito tempo e não se resolve. Combate um pouquinho e volta. Combate um pouquinho, Pão de Açúcar lá lotado de gente vendendo, oferecendo produtos de forma ilegal. A venda de pacotes de turismo, algumas agências de viagens, que são agências de viagens físicas, né? Eu já tive uma agência de viagem por mais de 10 anos,
física em uma loja aqui em Copacabana, e eu era um dos maiores vendedores de produtos turísticos, que o meu operador falava: Paulo, você é o maior vendedor, cara, tu arrebenta. E de repente foi caindo, por quê? Porque cada esquina tem um camarada com um anúncio pendurado de um produto que a gente não sabe se é legal, se tem uma van regularizada, se tem um guia credenciado, qual a segurança que ele traz para o turista, por uma falta de fiscalização. O que você pretende fazer sobre isso, Fred? Paulo, eu vou te dar até uma resposta genérica, porque o problema não é nesse aspecto não é só do turismo. A bagunça está Não, instalada em geral. relação a tudo na cidade. O nosso objetivo é acabar com a bagunça, com choque de gestão e tolerância zero com a corrupção. O que significa esse choque de gestão? Número 1, pessoas certas nos lugares certos, sem cabide de emprego, sem aparelhamento político. Por quê? Porque só as pessoas competentes que entendem do negócio é que vão ter a capacidade de resolvê-los e vão ser cobradas por isso. Número 2, muita tecnologia e digitalização para simplificar as aprovações e para ser muito fácil identificar até quem é que tem autorização ou não. Você, muitas vezes, hoje, com a tecnologia, eu não preciso te perguntar na rua se você está autorizado ou não. Eu já sei. Eu já sei. É pela identificação facial, por algum tipo de, entendeu? De identificação da autorização, você sabe. Então já fica muito mais fácil, até de um lugar central, você já identificar quem é legal e quem é ilegal que está operando em um determinado lugar. E ir lá coibir. E valorizar quem faz as coisas corretamente. Infelizmente, na nossa cidade, nós estamos dando vazão a quem faz incorretamente. Nós estamos incentivando a quem faz incorretamente. Então, cada vez vai ter mais gente fazendo errado e quem faz certo vai saindo e vai desativando seus negócios. E a cidade vai decaindo, como tem decaído continuamente. E terceiro, é o planejamento, que fundamentalmente tem metas claras a serem atingidas e uma cobrança muito forte sobre essas metas. E no caso do turismo, quais são as metas? O desenvolvimento do turismo, o número de turistas que estão entrando, turistas nacionais, turistas internacionais, qual é o fluxo, qual não é o fluxo, a tecnologia ajuda a pegar a toda essa questão da informalidade ligada ao setor, a questão do ordenamento público. Você hoje com câmaras que não precisam nem ser da prefeitura, as câmaras dos edifícios, dos lugares, hoje em dia nós estamos num grande Big Brother. Por que isso não é usado com inteligência para coibir todos esses malfeitos, todas essas coisas erradas? É porque não querem fazer. É a politicagem. Assim, um ponto fundamental que existe nesse ciclo vicioso da política é o seguinte: para você resolver um problema grande, você sempre vai criar um problema com uma minoria de pessoas. Aqueles que se aproveitam das coisas, que não são a maioria, eles vão reclamar. Um político tradicional, ele não quer se aborrecer, na melhor das hipóteses, se é que não tem um grande esquema por trás organizado, que também tem. Mas ele pode fazer, ele não quer se aborrecer. E acontece, perdemos todos. Todos os cariocas perdemos. É isso que tem que ser feito. Fiscalização, organização e incentivo a quem faz direito. E não incentivo a quem faz errado. Isso vale para o turismo e vale para qualquer coisa. Como o turismo é uma atividade essencial para a cidade do Rio de Janeiro, tem um potencial imenso de geração de emprego, trabalho, futuro, porque ele tem um desdobramento enorme em bares e restaurantes, no comércio, né? Traz muita riqueza que se espalha pela cidade inteira. Olha o carnaval. Eu tive uma reunião com o pessoal do Saara, lá com o Eduardo Bloomberg, numa live como essa, e ele falou: hoje, no Saara, o movimento do carnaval está maior do que o movimento do Natal. Olha a oportunidade. Olha, o carnaval poderia estar sendo muito mais ativado.
muito mais explorado, inclusive, fora da época do carnaval. Mas isso é papo para outro momento. Verdade. Fred, sem dúvida, a gente consegue perceber pelos números, o turismo, o setor do turismo ele tem uma parcela de 8% do PIB do Brasil, né? Ele consegue trazer 6 milhões de empregos, quase 7 milhões de empregos, é um número muito grande, é uma parcela muito grande de responsabilidade. Mas a gente tem um problema muito grande na prefeitura, no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, né? Eu não sei hoje como está a situação financeira, mas em 2019 a gente terminou com um déficit de 2 bilhões de reais. Como investir nessa tecnologia que você está falando, nessa questão de monitoramento, né? É difícil alinhar os condomínios, pegar as câmeras. Vai precisar investir nisso. Será que a gente vai conseguir esse acordo com a iniciativa privada? Como é que vai funcionar isso? Porque eu acho que vai ser difícil esse acordo. Alguém que queira investir no Rio de Janeiro, fazer um acordo com uma prefeitura que já vai começar um ano com um déficit, quantos bilhões, né? Uma pandemia dessa e que não tem dinheiro para... O quanto que a gente perdeu de dinheiro aí movimentando para a saúde. Cara, é um desafio enorme. Como é que você vê isso dentro do seu planejamento para uma gestão em 2021? Ô, Paulo, realmente a prefeitura não tem dinheiro, né? O dessa prefeitura é até maior do que esse número que você está falando aí. Ele é superior a 3 bilhões de reais. Vai aumentar esse déficit. Por quê? Porque hoje, 75% de toda a receita da prefeitura, antes da pandemia, ele já era tomado por menos de 180 mil pessoas, que são os funcionários da prefeitura, mais os inativos, mais os pensionistas. O que está acontecendo? A receita vai cair por causa da pandemia e a despesa não caiu. Então, esse percentual vai aumentar, a pressão sobre a prefeitura vai ser maior, exigindo um esforço de contenção de despesa muito grande. Agora, página, para fazer esse monitoramento, isso eu vim em São Paulo, eu fui lá visitar a Secretaria Municipal de Segurança de São Paulo. Provavelmente vai gastar menos dinheiro. O que aconteceu em São Paulo é o seguinte, ele tinha, né, a prefeitura tinha 320 câmaras alugadas, ele pagava um aluguel por essas 320 câmaras. Ele cancelou esse contrato, passou a não ter nenhuma câmera. Ele falou assim, poxa, Fred, mas você está falando de monitorar? Não. Ele hoje tem mais de 3 mil acessos a imagens. Porque com a internet... Você filma, fez um convênio, não paga nada para ninguém, não, é de graça. Porque, repara só, você não quer mais segurança, é um comerciante que está em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Ou você é até um morador, um condomínio em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Você não quer ter mais segurança na tua região? Quer. Claro. Você vai se negar a ceder imagens que você está ali pegando 24 horas por dia e transmitir pela internet por um centro de inteligência da prefeitura ou do governo do estado, que a gente entende que ele deva ser um só? Não. Você vai fazer isso espontaneamente. Hoje, na prefeitura de São Paulo, quando você vai instalar uma câmera, ele já negocia com você o tipo de câmera que você deve instalar, cada vez com mais tecnologia, cada vez passando mais informação, até que permita reconhecimento facial e assim vai por diante. O que nós precisamos entender é que as soluções de uma cidade, elas não vão sair de um salvador da pátria e muito menos de um prefeito, de um mito. Não é isso. Nós todos queremos que a cidade melhore. Se nós tivermos um mínimo de confiança em quem está lá, que ele demonstre que confiança não é uma coisa que se adquira gratuitamente, é uma coisa que depende dos exemplos, das atitudes, da continuidade, todos nós vamos contribuir, porque todos nós vamos ter o usufruto da melhoria da cidade. É isso. Nós temos que engajar mais, descentralizar, envolver, dar bons exemplos. Hoje em São Paulo, aqui no Rio existe isso também em parte, só que não tem consequência. Você tira foto de coisas erradas na rua e manda para o centro de inteligência. Só que em São Paulo os caras te dão resposta em menos de 2 horas. Aí você se sente incentivado em fazer. Aqui não funciona, te garanto. Mas não funciona porque falta atitude.
Precisa gastar mais dinheiro para fazer isso? Não, já temos até o aplicativo, né? O 1746, teoricamente, exatamente, você consegue fotografar e enviar, só que você tem a resposta 2 semanas depois. Pois é, mas você está entendendo? Dá para fazer muita coisa sem gastar nenhum centavo a mais. Precisa de quê? De gestão, de acompanhamento, de querer fazer, de botar gente capaz para fazer. E está ali o tempo todo medindo. Peraí, qual é o tempo médio de resposta? Porque isso fica tudo registrado. Com tecnologia, qualquer administrador, peraí, mas o tempo de resposta está com 2 semanas. Isso é inaceitável. Você melhora tudo. A minha vida toda foi feita assim. Objetivo claro e um acompanhamento, uma cobrança diária, toda hora. Investigando qual é o problema, qual é a defasagem, por que está acontecendo, aí você vai na causa. Sabe o que acontece com todo mundo que trabalha com você? Eles percebem o que você valoriza, o que você cobra, o que eles fazem? Já começam a ir atrás por eles mesmos. Muda a lógica, entendeu? É um outro tipo de atitude. Agora, você acredita sinceramente, Paulo, que com esses mesmos caras que estão aí, os mesmos, que são os mesmos que estão aí, né, que são conhecidos, que nunca fizeram, você acredita que eles vão fazer? É uma situação bem... Fred, a gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro uma secretaria que nós temos, na verdade, 3 secretarias que trabalham diretamente com o turismo, né? Mas a principal delas é a Rio Tour, né? A Rio Tour é a secretaria responsável pela promoção da cidade do Rio de Janeiro, tanto a nível doméstico quanto internacional, né? E a manutenção, planejamento de todo o turismo, né? Então, só que o turismo, ele não vive exclusivamente da promoção, né? Tudo bem, você promover o turismo, as pessoas acabam tendo interesse de vir para cá. Só que elas chegam aqui e acabam voltando com feedback negativo, né? Principalmente relacionados à segurança e transporte, né? O nosso tema é turismo, mas a segurança, a infraestrutura da cidade, principalmente transporte, a mobilidade, né, e a questão da segurança estão diretamente ligados com o turismo. O que fazer para melhorar, né, tanto a segurança? Você já comentou assim de leve nessa live, mas gostaria de ouvir mais de você. Quais são os seus projetos? Quais são o que você pensa em fazer pela segurança e pelo transporte do Rio de Janeiro? Paulo, tudo gira em torno dos objetivos. Em que áreas, quantos delitos tem, por exemplo, segurança? Quantos delitos tem em determinada área da cidade? Sei lá, 100, 200 por semana? Quantos? Pega lá uma determinada área. Aquela área, ela é policiada por um grupo de pessoas. Que são sempre, tem os rodízios, os turnos, mas são sempre os mesmos que estão ali. Então é o seguinte, tem 100 delitos. Como é que eles acontecem? Em que horas? Em que lugares? Onde é que está a concentração? Tudo isso é inteligência e isso está mapeado. Então é o seguinte, se é 100, eu quero passar de 100 para 30. O que tem que fazer para passar de 100 para 30? Ah, tem que fazer isso, isso e aquilo. Isso é gestão. Combinamos? Vamos lá. Tem um número. Mas aí teria que aumentar o número de policiais na rua? De jeito nenhum. Tem aqui. Os gargalos estão muito mais ligados ao ordenamento público, a você desobstruir áreas. Onde é que acontece a maior parte da mancha criminal? Ela está nos postos de transporte, saída de metrô, saída da Central do Brasil, rodoviária, é onde tem mais crimes. Desse time de crime, que são os crimes de leve, não são os homicídios. Os homicídios estão mais dentro das favelas, dos lugares mais longínquos. São nesses lugares de transporte e nos lugares de forte concentração de comércio. O que você faz? Você desobstrui, porque quando você desobstrui, um guarda tem uma capacidade de policiamento muito maior. Mas quando você estabelece um objetivo para aquele lugar, a atitude
dos policiais, ela muda completamente, porque ela sabe que tem alguém que está avaliando a qualidade do trabalho dele. Então, ao invés de muitas vezes ele ficar batendo papo, como a gente muitas vezes vê, o guarda municipal batendo papo, batendo assim, meio que um descaso, ou às vezes eles são até meio sócios e facilitadores daquele negócio todo, quando você começa a cobrar resultado, o cara começa a se mexer. É assim em qualquer lugar, com qualquer coisa. E a criminalidade cai, violentamente. Não precisa aumentar nada. Precisa de cobrança, de sistemática, de inteligência, de método e processo. É isso. É fundamentalmente isso que tem que ser feito. Gestão Fred, e tolerância zero com a corrupção ou com quem aceita a corrupção. até porque eu fiz essa pergunta do aumento do efetivo, mas só para saber, porque a prefeitura 3 bilhões de déficit, né? Como investir mais, não tem. É que realmente as mudanças têm que ocorrer através de planejamentos e de gestão. Mas, Paulo, teve uma coisa que essa prefeitura agora fez. Olha só, o que é a politicagem? O turno de um guarda municipal era de 12 horas por 36. O que fez a prefeitura? Trocou para 12 por 60 de folga. Então, ele trabalhava 12 horas, tinha 36 horas de folga. Agora ele trabalha 12 horas e tem 60 horas de folga. O que aconteceu? Reduziu o salário e aumentou a segurança. Não reduziu o salário. Não reduziu o salário. Não reduziu o salário. Reduziu o serviço. Quem paga a conta? Nós. A população. Olha só o resultado. Olha só o resultado. Em São Paulo, o custo de um guarda municipal que é armado, portanto, tem mais qualificação, é de cerca de R$13 por hora. Sabe quanto é no Rio? Passou a ser no Rio? R$23. O que é isso? É só pensar em eleição. Por quê? Porque ele acha que ele fazendo um benefício desse para um grupo pequeno, ele vai conseguir mais votos. Porque ele só está pensando em eleição, ele não está pensando em solução. Ele não está preocupado em reduzir a mancha criminal. Ele não está preocupado. É esse o problema desses mesmos políticos de sempre. Que eu vi repetido, a cada 2 anos eles estão pedindo voto. Vê há quantos anos esses caras pedem voto a cada 2 anos? Há quanto tempo? Quanto tempo nós vamos aceitar isso e vamos acreditar nisso? O fato de um ser péssimo não torna o anterior bom. Não torna. Como você bem falou aí, a cidade do Rio de Janeiro está decaindo, está decaindo. Os números dizem, né? Até o anterior, que hoje se diz um gestor e tudo mais, ele teve um vento a favor monumental, entrou um caminhão de dinheiro na cidade. E o que aconteceu de objetivo prático na cidade, meu Deus do céu? Quem tinha todo o vento a favor vai estar preparado mesmo para navegar com vento contra? A experiência de navegar com vento a favor, de não ter conseguido fazer, vai realmente, estou falando para nós pensarmos nisso, vai facilitar navegar com vento contra? Nós vamos acreditar nisso, meu Deus do céu? Para pensar, né? Para pensar, pelo menos para pensar. Fred, a questão do transporte, da segurança foi legal, né? Outra parte da infraestrutura que é muito necessário para o turismo é o transporte. A gente vê grandes cidades turísticas, né? Uma mobilidade muito boa e muito preparada. Apesar de ter sido uma obra de um concorrente seu à prefeitura, mas foi muito bem elaborado o VLT. Deu mais um braço de saída para o Santos Dumont, né, que é um aeroporto de entrada para o turismo doméstico. Então, hoje nós temos o transporte, o táxi, né, temos o transporte de aplicativos, temos o VLT que leva ao metrô, ficou mais uma opção, facilitou. É o feedback que eu tenho dos turistas que eu recebo aqui na cidade do Rio. Porém, o Galeão, que é um aeroporto internacional, que tinha que ter uma mobilidade boa de saída, né, de escape dos turistas que chegam, a gente tem o ônibus e o táxi. A gente não tem outra opção.
eu já vi projetos, né, publicações sobre novas hipóteses, né? Você pensa em alguma coisa nessa questão de mobilidade turística dentro da cidade, principalmente da saída? O cara que quer pegar o metrô do Galeão, ele tem que pegar um BRT que leva ele a 1 hora de distância de um ponto mais afastado da Zona Sul, que é para onde vem. Não é questão de preferência, mas os números dizem que os turistas procuram os bairros da Zona Sul para se hospedarem. No máximo do centro. Teve uma explosão na Barra no período das Olimpíadas de Copa do Mundo, mas não mais. O que você pensa para modificar isso em relação ao transporte? Paulo, qualquer solução de transporte está baseada em fluxo. Né? Em fluxo, claro. Em fluxo. Qual é a demanda, qual é o volume de gente, qual é o movimento. O VLT que você citou aí, na verdade, tem um custo para nós cariocas monumental. Porque é uma PPP onde a prefeitura entrou com a garantia de um determinado volume que era otimista demais. Então, ficou uma conta para nós, para aquilo ali ficar de pé. Eu não considero o VLT uma solução boa para o carioca. É uma solução boa para alguns. A solução ali deveria ser uma solução mais compatível com a demanda e com a necessidade. E olha só, resolve para quem sai dali do aeroporto e vai para o centro da cidade. Tem 3, né? Ele liga o porto. Né? Eu não sei se o veículo, nem os números, né? Que isso também é um outro lugar, é um outro de um problemaço, o porto. Liga rodoviária, porto e aeroporto, né? O melhor é a rodoviária. O melhor é o da rodoviária, que tem mais fluxo, né? Mas o custo para o carioca ficou excessivo. É um problema que eu desconheço, né? Eu sei que, assim, para o turista que chega doméstico de Santos Dumont, que precisa ir para o porto, que precisa ir para uma rodoviária, ou ligar entre eles, tem sido elogio. Mas tem que olhar quanta gente chega no aeroporto e vai para a rodoviária. Qual é o fluxo? De novo, tem que olhar o fluxo. Não, lógico. Fluxo o tempo todo. No caso do aeroporto do Galeão, então, é pior, né? Todo bom aeroporto internacional tem transporte de massa interligado com o aeroporto. Todo tem. E ali teriam várias outras alternativas. Poderia ter uma alternativa, eventualmente. Eu tive conversando com muita gente da área de turismo, especificamente sobre isso. Via Baía de Guanabara? Hein? Via Baía de Guanabara? Via Baía de Guanabara. Eu já li um projeto sobre isso. Direto com Santos Dumont. Fazer uma ligação direta por barca para Santos Dumont. E aí, no Santos Dumont, você fazer um hub para vários lugares da Zona Sul. E depois ver como é que seria a solução para a Barra da Tijuca, que é uma outra história, né? Mas o fluxo realmente muito maior é para a Zona Sul, não tem nem o que discutir. Número 2, poderia ter uma solução também mais barata, até mesmo usando o transporte rodoviário. Eu vi muitas pessoas da área de turismo querendo que, ao invés de circular o ônibus do BRT na linha do BRT, fosse permitido que o ônibus de turismo especiais que levasse as pessoas diretamente ao hotel, quer dizer, que tivesse uma linha exclusiva. Por quê? Qual é a maior reclamação? E essa foi a lógica do BRT. É que, se o ônibus não é um BRT, o ônibus de turismo, ele vai entrar ali na linha vermelha e corre o risco do viajante, né? Simplesmente se estiver vindo da América do Sul ou do Brasil mesmo, de gastar mais tempo dentro de um ônibus do que no transporte aéreo que ele fez. E isso acontece pra caramba. Não é verdade? Então, verdade. É uma das reclamações que eu tenho de turistas que chegam de fora pelo Galeão, é justamente essa. Qual seria a melhor solução? O BRT foi a melhor solução? Objetivamente, não. Quanto custou aquilo tudo ali? Custou uma fortuna. Não teria uma solução. Mas agora já está feito. Né? Já está feito. Infelizmente. A prioridade, infelizmente, Paulo, foi para grandes obras. Quem ganhou dinheiro mesmo com a Olimpíada, nós sabemos quem foi. Foram aquelas empresas de sempre, que estão aí nos jornais e que agora estão deixando de existir. Foi isso que aconteceu. A gente sabe o que aconteceu. Não foi uma solução baseada
no que é melhor. Foi a solução baseada nesse mesmo processo eleitoral, de financiar a campanha, né? Na melhor das hipóteses. Infelizmente, é esse o drama que a cidade do Rio de Janeiro vive. Nossos últimos governadores foram todos presos e o último agora está em vias de ser também. Olha só que desastre. São os mesmos políticos de sempre que mentem e aceitam a corrupção. Isso é dramático. Agora, dá para resolver muita coisa, dá. E essas soluções, tipo, criar um canal alternativo, porque investimento, a cidade não vai ter grana para fazer investimento. Mas se tiver uma solução de fluxo, que tenha movimento, e aí atrair o turismo, criar condições para gerar mais interesse no turismo, que eu concordo com você, não é só promoção, não. Promover não adianta nada. Não, se não tiver uma infraestrutura... De um produto ruim, está jogando dinheiro no lixo. Isso é clássico no marketing. Você tem que tornar o produto bom e aí você fazer propaganda. Dá para fazer muita coisa. Dá para estar... Tendo fluxo, tem interesse privado em fazer um investimento. A gente tem que tratar. Mas o VLT continua. Não tem como, ele está aí, já foi feito. Está aí, né? Eu estou falando, vai continuar, lógico. A questão é como financiar isso. Aí pode até mudar, mas a obra foi feita na cidade inteira. Os números realmente eu não tenho para te dizer se o investimento valeu ou não. Isso é um custo que um monte de gente que não usa VLT está pagando para as pessoas andarem de VLT. Quem são essas pessoas? São as pessoas que mais precisam do serviço público. São as mais carentes. Então, o VLT hoje é um concentrador de renda, porque ele subsidia, com dinheiro de todo mundo que paga imposto, as pessoas que usam VLT. Que não tem dinheiro público, tem o dinheiro dos nossos impostos, que uma parte deles está sendo usado para financiar aquilo ali. Fred, no município do Rio, eu tinha até falado antes, a gente está com 3 secretarias, né? A Rio Tour, que eu não sei exatamente se está na mão do Marcelo Veríssimo, que é o diretor de gestão, porque o ex-presidente da Rio Tour estava envolvido na questão da QG da propina, né? Acabou sendo exonerado pelo prefeito. Temos a Secretaria Especial de Turismo e Legado Olímpico, né? Que agora foi colocada no cargo a Camila, né? A Vieira de Souza. E temos a Rio Eventos Especiais com Augusto Cardoso. Não seria mais certo juntar essas 3, a gente criar uma secretaria única do turismo, seja com o nome Rio Tour ou não, e criar uma política específica para o turismo, né? Baseado com metas pré-estabelecidas de crescimento na cidade, do que manter uma fica procurando eventos, a outra está procurando os legados, sendo que as 3 têm o mesmo propósito de promover a cidade? Ou eu estou falando besteira? Você está completamente certo. Só que a lógica é outra. Qual é a lógica? A lógica é do cabide de emprego. Quanto mais cargo tiver, mais gente eu coloco lá que vai ser meu cabo eleitoral, que vai ser meu amigo ou que vai ser o sócio do negócio. Repara só, menos é muito mais. Concentra tudo, coloca o objetivo claro, você diminui o custo e tem muito mais resultado. É lógico. É isso, é choque de gestão na veia. Choque de gestão na veia. Acabar com o cabide de emprego. Acabar com um monte de cargo comissionado. Como é que vai reduzir a despesa? Começando por pegar as secretarias e as empresas, ver o que uma compete com a outra, diminuir tudo isso, acabar com cargo pra caramba, que são cargos comissionados, e esse você pode cortar e jogar fora, porque não tem uso. E dar valor ao funcionário do município, funcionário de carreira. Tem muita gente boa e capacitada. Abrir espaço para essa turma e não para esses parasitas que ficam aí em nome de ser cabo eleitoral, de ser amigo de um político ou de um projeto de poder esdrúxulo, gastando nosso dinheiro e ainda por cima não conseguindo fazer os resultados necessários do serviço público. É brutal, é cruel, Paulo, o que é feito com as pessoas que mais precisam, porque isso reflete numa escola péssima,
que tira a possibilidade de futuro de crianças. Isso reflete numa saúde, como a gente está vendo aí no coronavírus, que mata as pessoas. Essa corrupção e esse descaso matam muito mais do que qualquer vírus. É isso. Nós precisamos mudar a nossa lógica. Não dá para acreditar que quem não tenha uma experiência comprovada, eu não sei quem é esse cara que está na Rio Tour, ele tem experiência no setor? Qual é a história dele? O que ele sabe disso aí? Porque em Minas Gerais, onde foi eleito um governador do Partido Novo, que já tem num cargo executivo, nenhum secretário foi colocado por indicação política, todo mundo por processo seletivo. Vamos buscar qual é o cara que entende mais de educação do Brasil, vamos buscar o cara que entende mais de saúde, que esteja disponível, que eventualmente o cara que entende mais já está trabalhando em outro lugar e não vai topar vir. Mas vamos pegar os melhores, os 3 melhores, vamos entrevistar e vamos trazer. Como é que você faz na empresa que você trabalha? Você não vai procurar os melhores? Mas isso é feito. Você lida com essa turma aí que você citou. Você tem confiança que eles são pessoas competentes para estarem sentados lá onde eles estão sentados? 90% das vezes você vai concluir que não. Ainda mais quando é um vereador que tem a missão de ser fiscal e que vai ser colocado lá. Sabe qual é o nome disso? Corrupção. Você já imaginou você empregar um fiscal? O que é isso? Ou um fiscal pedir para trabalhar na tua empresa? Ou ele, ou o filho dele, ou o amigo dele? Os caras fazem isso dia e noite sem parar. Quando é que eu resolvi entrar nesse negócio? Porque eu cheguei à conclusão, Fred, que se não entrar gente diferente, se nós não sairmos da nossa zona de conforto para tentar fazer alguma coisa, nenhuma chance. A gente está vendo a cidade afundar. Eleição atrás de eleição, ano atrás de ano, década atrás de década. Quem são os caras que estão aí? São diferentes? Eu faço essa pergunta porque eu já me respondi essa pergunta. São os mesmos. Parece que eles estão um contra o outro, mas se você for ver a história deles, eles passaram por quase todos os partidos. Eles sempre tiveram com quem está por cima da carne seca. São amiguinhos. Não, tem que ter uma experiência para poder fazer a negociação. Não tem que ter essa negociação esdrúxula. É o contrário. São esses acordos, esses arranjos que estão fazendo a nossa cidade degradar. Quem rouba ou deixa roubar é cúmplice do desastre da nossa cidade. Pelo amor de Deus. Fred, a gente sabe, queria falar um pouquinho também sobre o projeto do Roberto Medina, mas vou por prioridade de questão, tá? A gente sabe que o Rio de Janeiro, que o turismo depende, né? A economia do Rio de Janeiro depende do turismo, que também está envolvido com eventos, né? Dois dos principais eventos que a cidade tem é o Réveillon, que gera uma receita absurda. Acho que a última vez que o Ministério do Turismo fez uma pesquisa através da Fundação Getúlio Vargas, gerou 2 bilhões, e o Carnaval, acho que foi de 2018, gerou quase 4 bilhões o Carnaval. Réveillon e Carnaval, né? Como fazer o Carnaval de 2021 com quase pós-pandemia, sendo que é o principal evento da cidade e com uma prefeitura com 3 bilhões e sei lá quantos milhões de déficit? Qual é o teu projeto para o Carnaval 2021? Eu entendo que para o Carnaval especificamente não precisa de muito dinheiro da prefeitura, não. Está muito mais na prefeitura prestar o serviço público de ordenamento urbano, de limpeza. Tem uma questão séria em relação ao sambódromo, que sempre está precisando de reparo de algumas coisas, mas se for fazer a conta, vai sempre interessar para a prefeitura fazer esses serviços. Mesmo que ela tenha que pegar um dinheiro emprestado, porque é um dinheiro que retorna ali mesmo. Entendeu? É um dinheiro que retorna rápido. Então, isso aí são eventos que não podem ser adiados, que trazem um retorno muito maior que o investimento, né? Então, eu tive conversando até com o pessoal de escola de samba e tudo mais. Todo mundo vai ter que fazer um carnaval mais barato. Todo mundo está fazendo alguma coisa mais barata.
Eu acredito que o Carnaval vai viver muito, próximo, pelo menos, do turismo interno. Então, o Rio de Janeiro deveria estar se antecipando para ir criando as condições para atrair esse turista interno para o Rio de Janeiro, criando condições melhores. Eu sempre fui muito competitivo na minha vida, Paulo. O que eu vou fazer? O que eu faço? Quem é que pode disputar comigo? É a Bahia, Salvador? São Paulo já está tirando muita atividade do Carnaval. Opa! Pelos Mas blocos. São Paulo não faz sentido, cara. Assim, tem que olhar o que está acontecendo e não dá esse mole. E aí, bom, onde é que está a diferença? É preço de hotel? Chama os caras do setor hoteleiro? Como é que faz? É companhia aérea? Como é que faz? É transporte rodoviário? Como é que faz? Tem que ter iniciativa. Iniciativa não custa dinheiro. Custa atitude. Aliás, você ganha muito mais dinheiro quando você trabalha buscando, né, e até fazendo mais barato. O que você tem que ganhar é o aprendizado e o entendimento de como resolver. Como é que você faz isso? Trazendo as pessoas que são bem-sucedidas para ajudarem. Não é verdade? É isso. Porque, assim, o Carnaval do Sambódromo ele já vinha sofrendo com o crescimento dos blocos de rua, né? Reduzindo o turismo internacional na cidade, esse turismo doméstico, o próprio residente do município, até do estado, ele tem que ter um atrativo para ir para o Sambódromo. O Carnaval vai, né, ser mais econômico, mas, ao mesmo lado, os ingressos teriam que ser mais econômicos para que possa chamar mais gente para... Tudo depende da análise das demandas, porque eu estou falando do Carnaval como um todo, eu não estou falando necessariamente do Sambódromo. Tem que olhar É porque o como é, Sambódromo... como O é que se Sambódromo eu gera acho que é o... mais receita, como é que se atrai mais gente, porque muita gente vem para o Rio de Janeiro para o Carnaval ter rua. De rua. Mas Muita... a tradição do Carnaval do Rio de Janeiro, né, são as escolas de samba. Nós Sem temos dúvida, o maior desfile do país de escola de samba. sem dúvida. E é o segmento do turismo, né, o segmento do Carnaval, que precisa de maior recurso da prefeitura. Não, olha, essa é uma grande discussão. Provavelmente esse ano vai precisar, a prefeitura não vai ter dinheiro. Por isso a Fato minha é esse. questão, né? Hein? Por isso a minha dúvida estava voltada assim, porque tudo bem, o carnaval de bloco precisa de segurança, precisa de banheiros químicos, tem toda uma logística que tem que ser colocada. Mas o carnaval do Sambódromo, ele precisa de recursos, né, que foram repassados. Até ano passado teve Sim, uma discussão muito grande sobre isso. mas tem muita coisa que a prefeitura pode fazer que representa valor monetário para as escolas de samba e que não são necessariamente um repasse de dinheiro. Uma prefeitura que opere muito melhor o transporte, o deslocamento, facilidade, iluminação, já pode garantir uma redução muito grande de despesas para eles. Trazer parcerias com a iniciativa privada. Cara, é assim, dá para, sendo ativo, Dá para você fazer. consegue fazer muito melhor com menos. E o nome do jogo vai ser fazer muito mais com menos. Aliás, isso é um dos objetivos de qualquer gestão. Fazer mais com menos dinheiro. Fred, nosso tempo aqui já tá o reloginho aqui do Instagram. Queria agradecer a presença de todos. Lembrando que o Gente Como Você está disponível para todos os pré-candidatos. Quem quiser participar do Gente Como Você, envie um direct para a gente, tá? Estamos aqui abertos para receber outros candidatos também. Agradecer sua presença. A live vai estar gravada no IGTV e no nosso canal do YouTube, disponível para o Fred, se precisar. Eu passo para a Cassiana depois. Fred, um minutinho rápido, porque não sou eu, é o Instagram, para mandar sua mensagem aí para todo mundo que nos assistiu. Pessoal, número 1, vou pedir para vocês me acompanharem no Sou Fred Luz, que é a minha rede social, Instagram, Facebook. Agradecer muito ao Paulo, a vocês que estão aqui, e dizer só numa mensagem rápida: o Rio tem jeito, nós precisamos trabalhar por isso, para ter uma cidade sem corrupção, com muito choque de gestão, sem essa bagunça aí, com uma saúde funcionando bem, uma escola ensinando as pessoas, né, e dando oportunidades iguais e, principalmente, sem burocracia, sem corrupção, para atrair empresas, empreendedores, investimentos, para gerar emprego, trabalho e futuro, no turismo
e em todas as outras atividades econômicas. O Rio tem jeito, é o maior potencial do Brasil. Pode acreditar.